Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos, aqui com a gente hoje, Zélio Maia da Rocha, diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor Zélio. Muito obrigado. Sempre é bom estar aqui conversando com o CB Poder, que tem uma audiência imensa e uma credibilidade sem precedentes. Agradeço bastante. Agora, em março, completam-se 2 anos da sua gestão à frente do Detran. O senhor que é procurador do DF, advogado. Que balanço que o senhor faz desse período? O que mudou? Para falar do balanço, Ana, eu lembro muito bem uma pergunta que um jornalista me fez no dia 5 de março de 2020, exatamente quando eu tinha tomado posse no cargo. Qual era o projeto que eu tinha para reduzir o tempo de espera nas filas do Detran? Porque não sei se o cidadão se recorda, chegava a 8 horas na fila esperando um atendimento no Detran. E eu respondi na hora, eu falei, olha, eu não tenho nenhum projeto para reduzir o tempo nas filas, eu tenho um projeto para acabar com as filas. E graças a Deus, hoje, depois de 2 anos, eu digo, a missão que eu me propus, o planejamento que eu fiz, está atendido. Hoje, ainda temos vários serviços presenciais e a tendência é reduzi-los, mas é tudo por agendamento. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico que demonstra a evolução nesses 2 anos. A vistoria veicular, e falar, Ana, de trânsito e de Detran é muito fácil, porque todos nós usamos, né? Eu costumo dizer que algo que está presente na vida de todo mundo. Transporte escolar é Detran, tudo é Detran. Então, a vistoria veicular, você demorava até 4 meses para conseguir uma vaga para realizar a sua vistoria. Olha que problema grave que você pode gerar. E aí nós credenciamos empresas privadas para fazer essas vistorias. E hoje você não precisa agendar. Saímos de 8 postos de atendimento do Detran para 60 lojas atendendo o cidadão com dignidade e com humanização. E a digitalização, né? Ou seja, você quando digitaliza o serviço hoje, você dá autonomia, verdadeira autonomia ao cidadão, em que ele não depende de terceiros. Porque quando você cria uma estrutura em que você tem diversos partícipes alheios à entidade, isso gera insegurança, isso gera dependência daquilo que você não deveria depender e o principal, gera dificuldades que vendem facilidades e nós sabemos onde isso dá, na corrupção. E esse também é um tema importante. O Detran, ao longo dos anos, tem histórias de crises, de denúncias de corrupção em várias áreas de atuação do órgão. Que medidas o senhor tomou desde que o senhor chegou lá? Eu me lembro que a gente conversou, né, quando o senhor foi indicado e tal, para tomar posse, que você me disse que essa era uma das suas prioridades, reduzir e acabar com a corrupção no órgão. Acabou mesmo? Inclusive, Ana, vindo para cá, eu fui relembrar aquela entrevista, né? E eu consegui fazer tudo aquilo que está lá, tá? Que bom. Foi, inclusive, além, né? Um dos pontos era exatamente a corrupção. Eu vou dar um exemplo que ilustra muito bem e diversas outras medidas eu tomei. Assim que eu cheguei, e quando você chega numa estrutura que está corrompida, a primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Ainda tentar passar aqueles últimos projetos viciados, porque você, em tese, ainda não conhece a estrutura. Eu costumo dizer que eles deram azar, porque eu tenho 32 anos que sou advogado na área de licitação e sou procurador do DF há 22 anos também trabalhando com licitação. Então a gente tem um olhar clínico, é natural, né? Então, chegou lá para mim a licitação do avanço de sinal. Aqueles pardais que ficam no semáforo para evitar que você avance no sinal vermelho. 58 milhões. Eu olhei aquilo, folheei o processo, página por página, e descobri que estava tudo errado. Chamei o executor e falei, vamos reduzir isso aí, eu quero preço máximo, 25 milhões. Ele me responde, mas com 25 milhões não vai aparecer nenhuma empresa interessada. Eu falei, tudo bem, eu banco. Não tem problema. E aí lançamos como valor máximo 25 milhões e a licitação saiu.
Os pardais estão funcionando por R$ 14.999.950,99, ou seja, 43 milhões menos no primeiro contrato. Para onde ia esse dinheiro? Não sei. Mas as pessoas envolvidas em desvios, essas pessoas foram punidas, elas foram afastadas, Muito bem. tem esse também balanço? Quando eu cheguei, quando eu cheguei, só para você ter ideia, tinha 9 contratos emergenciais. O que é o contrato emergencial? É o contrato suspeito, salvo numa situação de calamidade, por exemplo. Né? Vem a pandemia, precisa de vacina, você não vai fazer um processo licitatório de 1 ano, então você vai fazer um contrato emergencial absolutamente normal. Mas dentro de uma estrutura que já está funcionando há décadas, nada justifica ter o contrato emergencial. Tinha 8 contratos emergenciais no valor de 28 milhões, hoje não tem nenhum. Por exemplo, na manutenção de veículos. Manutenção de veículos, nós derrubamos um contrato mensal de gasto de manutenção de 492 mil para média de 112 mil. E aí, obviamente, vi que tinha ilegalidades, fiz um dossiê, mandei para as providências Ministério Público e Polícia e gerou operações em que teve 5 prisões. Então, nós já tivemos 3 operações. Qualquer indício de irregularidade que chega na minha mesa, e aí eu repito, a minha experiência como procurador e como advogado facilita essa percepção. Então, eu de imediato tomo as providências e comunico Tribunal de Contas, Ministério Público e Polícia. E é exatamente por isso nós já tivemos 3 operações na minha gestão, todas elas provocadas por mim. Agora, é óbvio que essas pessoas que são criminosas são uma minoria. Sim. O órgão tem muitos servidores de carreira, concursados, que trabalham há muito tempo, concursados, e com uma história no Detran. Essas pessoas gostaram de ver essa mudança? Muito bem. A gente vê luz nos olhos da maioria, em que percebe que essa pequena minoria, e eu sempre que converso com o servidor digo, olha, vocês têm que estar aliado àquele lado que protege a autarquia, que protege a entidade. Porque, Ana, o crime ele funciona de uma forma muito inteligente. É um contrato silencioso, do tipo, eu faço errado, coopto para o meu lado alguns poucos, minoria da minoria, mas para alguns eu dou a tranquilidade de não ser incomodado. Esses que não são incomodados e que fecham os olhos é que me preocupa. É o que eu chamo de corrupção passiva. Passiva não no sentido técnico do direito penal, mas passiva no sentido de que eu nada vejo, nada ouço, nada falo. Pessoas omissas. Pessoas omissas. E eu estou trabalhando muito isso. Então, há sim um contingente muito grande e a maioria dos servidores estão entendendo que há sim uma política de valorização do servidor. Não sei se você com certeza lembra, todos lembram que a imagem do Detran sempre foi atrelada à corrupção e à punição, no sentido de que ele está aqui só para arrecadar multas. E eu trouxe para o Detran aí um legado que eu quero deixar no Detran, a ideia de que o Detran não administra carros, o Detran administra pessoas. O meu filho, o meu neto, quando vai atravessar na faixa de pedestre, eu estou educando ele. Então, investir na educação é um dos pilares da minha administração nesses 2 anos. Em 1997, você falou aí da faixa de pedestres, em 1997 houve uma campanha que teve engajamento da sociedade, da população de Brasília, o Correio Brasiliense também abraçou essa causa, o Detran na época também, e Brasília virou um símbolo do respeito à faixa de pedestre. Como é que é hoje? Na sua experiência nesses 2 anos, você acha que as pessoas continuam respeitando? Vamos lá. Isso ainda é um símbolo de Brasília? A ideia é um símbolo. E aí eu sou curioso em tudo, na gestão pública, então, inclusive na publicidade. A agência chegou, me apresentou um projeto, uma proposta para uma campanha publicitária sobre faixa de pedestre. E aí, a minha área técnica, eu comecei a fazer perguntas. E eu perguntei, vem cá, quer dizer que nós temos uma programação anual. Janeiro é tal assunto, fevereiro outro tema e assim sucessivamente. Então, quer dizer que nós estamos aqui em fevereiro fazendo uma campanha de pedestre, de faixa de pedestre, só vai voltar no próximo ano? Isso está errado. Vamos fazer o seguinte, vamos requalificar isso. Toda e qualquer publicidade do Detran eu quero faixa de pedestre.
Se eu for falar de aplicativo, vamos fazer o sujeito andando na faixa de pedestre, mexendo no aplicativo, a gente dizendo que ele está errado, para conscientizar. Se nós vamos falar, por exemplo, de motocicleta, vamos colocar também o pedestre no meio. Então, nós estamos nessa toada. Então, sim, estamos revalorizando a faixa de pedestre. E estamos fazendo isso com diversas campanhas. Por exemplo, nós temos o Detran nas escolas, que é para crianças de 5 a 10 anos, em que nós atendemos, Ana, no ano de 2021, 29 mil crianças. Multiplica isso por 10 anos. É porque é importante já ensinar desde criança. A gente vê que aqui em Brasília é o natural, as pessoas respeitam, eu vejo que ainda respeitam. Faixa de pedestre, o cinto de segurança. Mas e a gente vai em algumas outras cidades, a gente até se assusta que vai atravessar na faixa de pedestre. Acostumados que somos a Brasília, exatamente, né? O motorista, nem todo motorista, nem toda cidade tem esse respeito. Eu tenho um amigo que ele vendo que a gente coloca o braço, dando um sinal de vida, né, que é o nosso símbolo, foi criado pelo Distrito Federal, né? Ele disse, se eu fizer isso aí na minha cidade, eu fico sem um braço. Pois é, e aqui em Brasília a gente sente que as pessoas ficam indignadas quando um motorista não respeita a faixa de pedestre. Exatamente. É como se fosse um patrimônio mesmo. Exatamente. Investindo no público infantil, eu terei cidadão daqui a 10 anos que vai começar a ter a sua primeira habilitação já com essa consciência. Mas eu trouxe um projeto novo. Né? Esse projeto já existia das crianças no Detran, eu apenas dei uma revalorizada nele. Eu criei um projeto que é o projeto Cidadania no Trânsito. Qual é a minha percepção? É que as pessoas vão para a escola, no caso aí o ensino médio, estuda geografia, matemática, história, e eu sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, né, e também de Direito Penal. Então, eu sempre tive essa conscientização de que nós devemos sim incentivar, e eu sempre falei em sala de aula que cidadania a gente deve ministrar essa matéria desde o ensino infantil. E aí, com o Detran, eu botei isso em prática. Eu criei o curso Cidadania no Trânsito para o ensino médio. 45 horas aulas no segundo ano e 45 horas aula no terceiro ano. Veja só, estou falando 90 horas aula. Não é para ensinar lei de trânsito apenas. Por quê? Uma seta para a esquerda, ninguém precisa de aula para saber que isso é vire à esquerda. Concorda comigo? Um semáforo vermelho, ninguém precisa de aula para saber que é pare, o verde é pode seguir. Eu criei a ideia de que nós temos que ter a ideia de compartilhamento de cidadania. E eu, como professor de Direitos Humanos, eu dou a primeira aula. Primeira aula de quê? De Direitos Humanos. De direitos de cidadania. Eu começo falando do princípio da isonomia, da igualdade, do respeito ao próximo, do compartilhamento, porque para o trânsito todo mundo vai. Seja a pé, seja de bicicleta, motocicleta, carro próprio, carro alugado, carona, ônibus, metrô, todos convergem para o trânsito. A gente vê que ao longo do tempo, várias campanhas que foram feitas no trânsito mudaram os hábitos das pessoas, que antigamente ninguém usava cinto de segurança, não era uma coisa incutida na cabeça das pessoas que isso era uma proteção. Cadeirinha. Eu viajei sem cinto de segurança já quando criança. Pois é, porque não havia cultura. Isso era comum. Esses dias eu vi nas redes sociais propaganda de um carro, isso na década de 70, uma propaganda da década de 70, e que era uma propaganda do carro, e aí foram saindo várias crianças do carro, todas estavam sem cinto, no porta-malas. Então, é questão de você mudar com a publicidade. Agora, um tema que eu acho que ainda exige que as pessoas tenham um outro olhar é a questão do ciclista. Exato. Principalmente o ciclista que é um atleta de alto rendimento, que pedala nas vias junto com os carros. Isso é muito comum na Europa e muito respeitado. No Brasil, os motoristas, a gente já fez até matéria mostrando isso. Exatamente. Os motoristas ficam indignados, acham que é uma invasão. Mas isso é um meio de transporte também, né? Exatamente. Essa é uma preocupação sua também, até porque você também é um ciclista. Exatamente. Vamos lá. Primeiro, as vias de trânsito, ou seja, as faixas, são feitas para quem circular? Veículos. Veículos automotores ou veículos a tração animal ou humana. Então, o ciclista pode sim utilizar as faixas de rolamento, que não é só destinada a carros, é destinado, repito, a veículos. Aí alguém sempre me pergunta, mas diretor, e onde tem a ciclovia?
aquele que está pedalando na faixa, aspas, do carro, ele não está errado? Não, não está, porque a ciclovia, a ciclofaixa, é para passeio. Inclusive, há uma velocidade máxima de 20 quilômetros. Eu pedalo, eu não sou profissional, mas eu pedalo a 40 por hora, 50 por hora. Então, a ciclofaixa ou a ciclovia é inapropriada, inadequada para mim. Porque você vai representar um risco para as pessoas que estão ali. Para as pessoas que estão, o pai com o filho, passeando de bicicleta lá, pedalando, ensinando o filho a pedalar, né? Então, é sim, a faixa de rolamento não é só para os carros, é para veículos. E eu, nessa condição de diretor-geral, eu comprei essa discussão e coloquei, eu tomei algumas medidas. Primeiro, propaganda. Não sei se você recorda, a população deve recordar, recentemente nós, inclusive, trouxemos de volta a campanha publicitária do Eduardo e Mônica, em que todo mundo sabe a história linda, maravilhosa do Eduardo e Mônica, é um patrimônio nosso, né? Em que Eduardo vai no seu camelo, nome usado carinhosamente para bicicleta, encontrar com a Mônica no parque da cidade. E aí, na nossa campanha publicitária, nesse percurso, um motorista, usando o celular, que é um grande mal hoje, atropela e mata Eduardo. Lembro-me muito bem que na reunião de diretoria, definindo isso, toda a diretoria foi contra. E eu falei, não, mas vamos fazer porque nós precisamos impactar. É uma história bonita. Ou seja, eu venho investindo muito. E por quê? Exatamente por causa disso. Porque o pedestre, ele tem uma área segregada para ele, a calçada. O ciclista não. Ele divide o espaço com um carro de 1.200, 2.000 quilos. Então, nós trouxemos esse debate. E eu coloquei esse debate, inclusive, na prova de aquisição da primeira CNH. Eu, obrigatoriamente, todas as nossas provas teóricas têm questão de ciclista. Qual é meu pressuposto, Ana? Meu pressuposto é o seguinte, se você sabe que vai cair na prova, você estuda, não é assim? Nós fizemos vestibular. Aquela matéria que nós sabíamos que não ia cair na prova, nós não estudávamos. Nós dávamos preferência para aquelas, né? Geopolítica europeia, todo mundo sabe que cai no vestibular, então vamos estudar essa matéria. Então coloquei isso. Então o aluno na sua preparação, lá na autoescola, o instrutor vai comentar sobre ciclista. Não só isso, deve ser implantado e já entrar em funcionamento ainda este mês de fevereiro, um ciclista, um manequim de ciclista na prova prática, porque você tem uma distância mínima. Mas não é só você saber que tem a distância mínima, é você visualizar durante as suas aulas práticas, porque quando eu digo, vou ter um ciclista na minha aula prática, eu estou dizendo para a autoescola, você tem que ensiná-lo que tem um ciclista. Ele vai arrumar um ciclista e vai colocar lá. Nós fizemos uma matéria uma vez, uma reportagem aqui no Correio Brasiliense, que a gente colocou um atleta, o Abraão Azevedo, pedalando e o carro do jornal foi atrás acompanhando para flagrar a reação das pessoas. Ele pedalou ali como ele pedala no treinamento dele. E a gente viu muitas pessoas que xingavam, buzinam, algumas jogam o carro, uma coisa absurda, jogavam o carro para cima dele como uma reação, de propósito, né? Eu peguei um carro por aplicativo. Muito grave. Pois é, eu peguei um carro por aplicativo esses dias e eu percebi isso. E isso naquela via principal do Lago Sul. Nós íamos na faixa, à frente iam dois ciclistas e ele passou e buzinou como ato de demonstração de que estava insatisfeito. Eu perguntei a ele, por que ele fez? Não, porque esse povo fica andando aqui onde não é o lugar dele. E eu, sem me identificar, comecei a argumentar, mostrando para ele, não. Quando ele não tinha mais argumento, aí ele veio com o argumento final. Falou, não, mas o novo Código de Trânsito, que foi alterado em abril de 2021, proíbe isso expressamente. Aí eu falei, não, meu senhor, não proíbe, pelo contrário, ratificou aquilo que já era a regra, ou seja, disse claramente que é via a ser compartilhada. Então, é uma cultura de que é alguém que você tem ali como disputando um espaço. E não é. Você lembrou muito bem, na Europa, a sinalização para o ciclista não é tão ostensiva. Por quê? Porque já há o hábito de que o ciclista tem direito, sim, a permanecer na via e, obviamente, a usar a via como veículo que é. Agora, agora a gente vai para o intervalo, a gente continua esse assunto daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Zélio Maia, diretor-geral do Detran. Até já.
A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o diretor-geral do Detran, Zélio Maia. A gente estava falando no outro bloco sobre avanços que as campanhas de trânsito fizeram, obtiveram, que as pessoas hoje usam cinto, já é um hábito, e faixa de pedestres, mas o que a gente percebe é um novo hábito que surgiu com o uso de celular. Antigamente as pessoas não tinham celular, isso não era um problema no trânsito. Hoje, como faz parte, quase uma extensão da mão das pessoas, isso virou um problema no trânsito. Muita gente tecla dirigindo ainda. Como é que o Detran pode, de alguma forma, contribuir para que as pessoas parem com esse hábito? Muito bem, Ana. Aos meus olhos, é um problema, o uso do celular ao volante é um problema tão grave quanto a embriaguez, com um agravante, que a embriaguez, todo mundo sabe que é ilegal, inclusive já há tipificação criminal para isso. Então você sabe que embriagado ao volante, você está praticando um crime. Então essa pecha de criminoso está impondo uma mudança de comportamento. No caso do uso do celular, e aí eu faço um comparativo, aquela pessoa, muitas vezes, que não bebe ao estar no volante, ele usa o celular ao volante. E o que é o grave? A bebida tira seu reflexo. Você freia, por exemplo, fora do tempo, exatamente pela bebida. O celular você nem freia. Por quê? Porque você não está olhando, você não está no trânsito. Você, em 6 segundos, para teclar alguma coisa, você percorre vários metros. E aí já tem dados de perícias que mostram que o atropelamento por um motorista embriagado há uma frenagem, porém tardia. Já o atropelamento decorrente do uso do celular não há frenagem. Ou seja, a pessoa que está conduzindo o veículo não está psicologicamente no trânsito, apesar de estar conduzindo um veículo, por exemplo, de 2.000 quilos. E isso nos traz uma preocupação. Inclusive, a nossa próxima campanha publicitária vai ser focada no não uso do aparelho celular. É muito grave. Porque nós tivemos a evolução, você bem lembrou, teve um período que nós não tínhamos celular, então isso não era problema. Depois veio o celular para nós, só que o celular em que você só falava ao telefone. Só que hoje é muito pior, é teclar. E eu imagino que seja mais difícil até para os órgãos de fiscalização coibirem esse uso de celular até do que a embriaguez, porque numa blitz você pega alguém que tenha bebido antes de pegar o volante. Mas no caso do celular, às vezes é uma coisa muito rápida, não dá para você identificar. Não tem como você fazer uma blitz para você pegar alguém usando o celular. São as autuações casuais, ou seja, a equipe de trânsito está ali, a polícia militar está num posto e vê alguém usando o celular e aí faz a autuação. Já a blitz, você tem toda a razão, ou seja, você tem ali uma situação em que você comprova o uso do álcool enquanto o cidadão está dirigindo. Então é muito mais complexo. Aí entra a conscientização. Conscientização. Incrível isso. A nossa maior arma para mostrar ao cidadão que ele não deve usar o celular é a conscientização, são as campanhas. E falando desse trabalho do Detran, de cidadania, de ensinar as pessoas e de fiscalizar, como é que está a situação do quadro de funcionários do Detran? Tem previsão de concurso público para contratar mais gente? Exato. O Detran ele tem 10 anos que não faz concurso público. Os últimos servidores que entraram foi no concurso 2010. Naquela época, existia 40% menos carros em circulação no Distrito Federal. Obviamente, só esse dado já demonstra a defasagem, né? Então, na minha gestão desses 2 anos, nós começamos a trabalhar, né, para que o concurso saia o mais breve possível. Em 2020 e 2021, isso ficou frustrado em razão das medidas de contenção de gastos decorrentes da pandemia, em que teve uma lei, a Lei Complementar número 173, em que proibiu a contratação de qualquer pessoa novas despesas. Muito bem. Passado 2021, então esse projeto veio para 2022, tanto que já encaminhamos para a Secretaria de Economia os 4 cargos, que são técnico, nível médio, analista para qualquer cargo, para qualquer formação superior,
especialista, jornalista, médico, advogado e agente de trânsito. Né? Esses 4 cargos já foram encaminhados. Os 2, técnico e analista, já foi formada a comissão para a contratação de banca. Então, estimo que fevereiro, no máximo no mês de março, já essa banca estará contratada e dará andamento ao concurso, que Para deve lançar o ser edital. ainda este ano. Olha que Né? bacana. Exatamente. E especialista e agente está na fase antecedente, ou seja, está na subsecretaria da Secretaria de Economia, onde aprecia a regularidade de todo o processo, forma essa comissão que já está formada para os 2 primeiros cargos para a contratação da banca. Imagino que em fevereiro essa comissão será formada para os cargos de agente e de especialista. Em resumo, técnico e analista, a comissão já está fazendo o processo de contratação da banca. Quantos cargos? No total dos 4 cargos, em torno de 300 vagas. E os salários giram mais ou menos em O torno salário de quanto? vai de 4.600 até um máximo de 9.000. Mas, claro, o servidor do Detran, depois de ingressar, tem diversos outros benefícios, como auxílio alimentação, como um plano de saúde muito bom. Então, recomendo. Como eu costumo, fui professor de cursinho há muito tempo, eu costumo brincar com os alunos e dizer: aproveita, vai sair o concurso, estude meia hora por hora. E é até bom que tenha um aumento do quadro, do efetivo, porque, como você falou no primeiro bloco, vocês têm aumentado bastante o atendimento do cidadão, né, para reduzir filas. E o que tem de mais novidade em relação a isso? Novos postos de atendimento do Detran? Só para você ter ideia, Ana, de 2020 para 2021, nós aumentamos em 30% a quantidade de registros de carros na base do DF. Transferências, mais especificamente. Então, vejam só, 30%. No ano de 2020, a média de transferência de veículos foi 9.000 por mês. No ano de 2021, nós tivemos uma média de mais de 12.000 veículos por mês transferidos aqui no Distrito Federal. Então, o volume aumentou. Nós só não tivemos problemas de atendimento exatamente porque nós fizemos uma reorganização e muitos serviços que antes eram físicos passaram a ser digitais. Se eu não tivesse feito essas inovações, com certeza o Detran hoje, pelo aumento das demandas, estaria absolutamente travado, o que, graças a Deus, e as nossas medidas na área de tecnologia da informação, desafogou esse atendimento. Dá para fazer transferência de veículo por meio digital hoje? Muito bem. Esse projeto, nós temos, quando eu entrei, no mês de março de 2020, eu criei um projeto de imediato e um planejamento estratégico para o Detran em 2 anos. Esse era o meu projeto, né, para até o final de 2022. Ou seja, 2 anos e meio na realidade. E que era o quê? Era tornar os serviços digitais. Fizemos vários serviços, hoje você tem consulta de diversos serviços aqui, realização de diversos serviços, como, por exemplo, baixar o seu documento, baixar a sua CNH aqui no smartphone, mas eu queria algo maior, que era a transferência veicular. Nós já criamos em setembro de 2021 o primeiro emplacamento inteligente, é o PEI, que é nas concessionárias. Então, desde setembro, você, ao comprar um carro zero, você já sai da concessionária com o carro em seu nome, devidamente emplacado. E estou lançando esta semana, aqui, por exemplo, no CB Poder, o TEI. TEI Agência e TEI Cidadão. O que é o TEI? Transferência Eletrônica Inteligente, em que você, por exemplo, cidadão, vai conseguir transferir a partir da próxima segunda-feira, ou seja, dia 14, o seu veículo aqui pelo smartphone. E é seguro, doutor Zélio? Muito bem. A primeira pergunta que se faz é seguro? É segura essa transferência? Aí eu devolvo a pergunta, é seguro passar um Pix de 100 mil reais? Pois é, isso que eu ia te dizer, que agora tem gente errando transferência, né? Por Pix. Exatamente, mas aqui é muito mais seguro que o Pix. Por quê? O Pix, eu passo um Pix para a Ana Maria, eu não consulto se ela quer, simplesmente entra na conta da Ana Maria. Aqui não. Como é que nós fazemos? Depois de entrar no banco, você faz a transferência e acabou, não é assim? Aqui não. Aqui eu preencho os dados, digamos, eu estou na Paraíba, na minha cidade natal, Catolé do Rocha.
Nem isso, quero transferir o veículo para a Ana Maria que está em Brasília. Eu preencho os dados da Ana Maria, faço a leitura biométrica, que é a minha assinatura digital, né, isso, facial, leitura biométrica facial, está comprovado que é o Zélio quem está transferindo o veículo. A Ana, por sua vez, recebe isso no seu smartphone, olha, concorda, aperta o botão e também confirma com a sua leitura biométrica facial. Está feita a transação. Se é seguro, o sistema que nós usamos é o que quem é da área de tecnologia da informação conhece, é o blockchain, que é o que é usado pela NASA, por exemplo, pelo Pentágono e por todos os grandes bancos do mundo. Então, é seguro. Muito bacana, agradeço a sua presença aqui e com essa novidade já desse lançamento desse projeto na segunda-feira e desejo sucesso. Sempre bom estar aqui fazendo esclarecimento, levando ao público as inovações do Detran. Segunda-feira o cidadão terá à sua disposição a transferência sem depender de ninguém. É a autonomia do cidadão entregue pelo Detran. Muito obrigada. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.